Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 4 de programação estruturada. Deixa eu só verificar aqui se é a 4 mesmo, me perdi agora na quantidade de vídeo. É a aula 4 mesmo. Então, sejam bem-vindos à nossa aula 4 de programação estruturada. Nesse momento agora nós vamos ver estruturas condicionais. Na aula anterior, nós vimos aí estruturas relacionais, né? Operadores relacionais, e vimos como trabalhar com eles e o que eles retornam no Java, ou verdadeiro ou falso, e numa situação de decisão são muito utilizados. Então, para isso eu vou criar uma nova classe Java. Vou chamar minha classe de condicionais e vou criar o meu método principal, tá? Em Java main, para testarmos as nossas estruturas condicionais. Quais são as nossas estruturas condicionais? É o nosso famoso se. No Java, o nosso se é representado por if. Certinho? Então, o if, o nosso se, ele representa uma decisão, ou seja, de acordo com o fluxo do programa, se essa decisão for satisfeita, o programa muda o seu fluxo de andamento. Se não for satisfeito, ele continua. Então, qual é a sintaxe do se em Java? If, um conjunto de parâmetros que vão ser utilizados como fator de decisão, né, entre parênteses, e um bloco de código, tá certo? Então, por exemplo, se eu declarar uma variável chamada de valor e atribuir a essa variável um valor inteiro qualquer, como 4, por exemplo, e testar dentro dos meus parênteses se valor é maior que 10, né? Se essa condição, se essa avaliação, se essa sentença me retornar falso ou verdadeiro, eu tenho fluxos diferentes no meu programa. Por exemplo, se isso for verdadeiro, se a variávelzinha valor contiver um valor numérico maior do que 10, eu vou fazer alguma coisa no meu programa. Aqui eu vou pedir só que ele escreva é maior. Porém, se não for satisfeita, o fluxo normal do programinha vai continuar. Então, eu vou escrever aqui, passou direto. Sempre passou direto, ou seja, ele não entrou aqui dentro. É só a nível de teste, né? Obviamente, né? Nós sabemos que se ele não entrar, inclusive se ele entrar, ele mostra isso também. Mas observe, Ctrl F11, passou direto, ele não mostrou o que está dentro. Agora, ele, além de mostrar o que está dentro da minha estrutura condicional se, ele ainda vai mostrar o passou direto. Vou aumentar um pouquinho a fonte, tá? Eu vou colocar aqui um valor maior que 10, 11, e ele vai imprimir o que está dentro dessa sentença, dentro desse bloco de código, esse bloco de código que engloba tudo isso, e ainda vai escrever a última frase, né? Que inclusive eu vou mudar ela aqui e vou colocar escreveu os dois. Salvei, Ctrl F11, olha aí, entrou dentro do bloco do se, escreveu é maior, e ao sair escreveu a última frase, escreveu os dois, certinho? Nós temos uma situação onde nós chamamos de condicionais aninhadas no Java ou em qualquer outra linguagem de programação. Que situação é essa? Quando nós temos vários ifs, um dentro do outro, nós podemos dizer que isso está aninhado. Então, observe. Agora, se ele entrar dentro da minha estrutura de código do se, do meu primeiro se, eu vou colocar entrou, executado, parabéns. E só que dentro do meu se, eu vou fazer um outro se. Se a minha variável valor for divisível por 2, então se a minha variávelzinha valor módulo 2 for igual a 0, ou seja, se a divisão for exata por 2, eu ainda vou colocar assim, sysout, vou colocar uma mensagenzinha, né? Sysout, além de ser maior, é par. Então, eu vou fazer um teste aqui com um número positivo, lógico, né? Um número
que não seja ímpar, né? Para testar as duas coisas, se vai escrever dentro dos dois Cs. Então, nós sabemos que 12 é par, certo? Então, é para ele imprimir as duas mensagens, tá? Vou apagar aqui, vou colocar aqui essa última de fim do programa. Vou colocar uma letrinha aqui. E vou colocar fim do programa. Prontinho, vou executar, Ctrl F11 e perceba. Executado, parabéns, além de maior é par. Realmente nós sabemos que 12 é par. Mas, e se não for um valor par? E se for um valor ímpar? Então, agora eu vou atribuir o valor 11 à minha variável valor e vou executar novamente. Ó, apenas executou. Agora, perceba que eu estou com um se dentro do outro. Eu poderia colocar uma terceira condição sem necessariamente ter que escrever um se. Poderia usando o else, tá? Então, se não for divisível por 2, ou seja, se não for par é porque é ímpar, né? Então, a gente pode colocar o else aqui no final da estrutura do segundo se. Se não, abro um bloco e coloco a mensagenzinha. É maior e ímpar. Então, além de ser maior do que 10, porque está satisfazendo a primeira condição do primeiro se, né? Ele verificou, a minha estrutura condicional verificou se esse valor é par, se não for par é porque é ímpar. Ou seja, se a divisão não for exata, é porque não é uma divisão não exata por 2. E toda divisão por 2 não exata significa que o número é ímpar. Então, agora eu vou salvar as alterações, executar novamente. E veja só. Executado, parabéns, é maior e ímpar. Terminou a execução, saiu e escreveu o fim do programa. Isso aqui nós estamos atribuindo um valor manual, mas nós poderíamos pegar esse valor do usuário, como usando a classe scanner, tá bom? Da forma como aprendemos. E existe outra forma, né? De saber, de usar o se também, além de aninhar e usar o else. Sim, você também pode continuar se existir sentenças que são maiores ainda, né? Dependendo da sua lógica. E após o else, colocar um if. Por exemplo, se for par, né? Ele vai escrever além de maior é par. Se não for par, porque a divisão não é exata, eu vou perguntar aqui se esse valor é menor do que 50. Só como uma espécie de teste, né? Então, eu vou colocar aqui é maior e menor do que ímpar, é maior, vírgula, ímpar, vírgula, e menor que 50. Pronto. Agora, se não, else, se ele não for ímpar e menor do que 50, é porque ele é ímpar e maior do que 50, né? Então, eu vou deixar ainda mais interessante essas minhas estruturas. Prontinho, terminei as minhas estruturas. Então, perceba que eu criei várias estruturas aninhadas, ou seja, um se dentro de um se, uma outra condição que, se não for satisfeita, está aqui, tem um outro tipo de comportamento. Então, perceba, eu vou deixar aqui a minha variável ainda com o valor 11, vou executar. Executado, parabéns, é maior, ímpar e menor do que 50. Agora eu vou colocar aqui 103, salvar e executar. Executado, parabéns, é maior, ímpar e bem maior do que 50. Então, perceba que as estruturas que eu coloquei foram satisfeitas. Ao final, ele saiu dessa estrutura if e ainda escreveu as duas últimas linhas do meu programa. Então, nós podemos criar várias estruturas com o comando if, seguindo uma lógica de execução e dependendo do problema, tá certo? Então, as estruturas condicionais podem ser usadas dessa forma.
indo da mais simples à mais complexa, né? E dependendo do problema. Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.